Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oficina intitulada Se Reinventando em Tempos Difíceis. Eu sou a professora Kathleen, sou professora do Instituto Federal no campus Alvorada e gostaria de dar as boas-vindas a vocês e explicar um pouquinho como que será a sistemática da nossa oficina. Então, a realização dessa oficina é através do PROPS Ensino, Programa Permanente de Estudos Surdos, e está organizada em 4 encontros. Hoje nós estaremos conversando sobre administrando o tempo. Quem vai falar com a gente hoje são 2 bolsistas, a Larissa, que vai estar explicando um pouquinho sobre a importância da organização do tempo, como que vocês podem se organizar, e vai responder também a algumas perguntas. E a bolsista Elizabeth, que vai contar um pouquinho para nós como, a partir da organização do tempo, ela conseguiu realizar alguns exercícios físicos e o quanto que isso tem feito bem para ela. Então, ela vai contar um pouquinho da experiência dela. Nós teremos também um outro encontro no dia 14, na próxima semana, sobre saúde física, e quem vai estar conversando com a gente é o Wagner. Ele é graduado em Educação Física, ele também é tradutor e intérprete de Libras, e vai estar dando algumas dicas para a gente vai ter aí uma conversa bem legal. No dia 21, nós teremos um outro encontro sobre saúde mental. Quem vai estar conversando com a gente é a psicanalista Ana Maricel Fontoura, e ela vai estar trazendo também algumas dicas e respondendo algumas perguntas. E no dia 28, nós teremos uma live, um bate-papo com alguns esclarecimentos de dúvidas que vocês vão trazer para nós. Então, nesses 3 dias, dia 7, 14 e 21, vocês podem fazer perguntas aqui no chat para nós, que serão respondidas no dia 28. Então, fiquem à vontade para comentar aqui no chat, né, para trazer a dúvida de vocês, que a gente vai estar respondendo na medida do possível no dia 28, certo? Lembrando também que será fornecido certificado aos inscritos, então a gente vai estar colocando aqui nos nossos comentários o link de inscrição, bem como o link de presença. Então, eu peço que vocês prestem bem atenção, porque além de se inscrever, você precisa confirmar a presença em cada dia. Então, por exemplo, hoje, enquanto a gente estiver conversando aqui, a gente vai lançar nos comentários o link do formulário de presença, e aí ali você vai precisar preencher o seu nome para que você receba o certificado. Mas além disso, você precisa estar inscrito. Então, a gente vai lançar também o link do formulário de inscrição. Espero que vocês gostem da nossa conversa e aproveitem. Então, Larissa, é com você. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Agradeço muito a participação de todos nessa oficina. Também fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Meu nome é Larissa, na comunidade surda esse meu sinal. Eu e minha colega Elizabeth fazemos parte de um projeto do Instituto Federal Campus Alvorada. E junto com o PROPS, o Programa Permanente de Estudos Surdos, nós organizamos essa oficina, que tem o tema Se Reinventando em Tempos Difíceis. Nosso objetivo é conversar um pouquinho sobre algumas dificuldades que nós temos enfrentado durante a pandemia. E o encontro de hoje vai falar sobre a administração do tempo, porque nós percebemos que muitos estudantes tiveram dificuldades para se adaptar à educação à distância ou para cumprir com os prazos estabelecidos para a realização das atividades não presenciais. E hoje nós vamos conversar, então, um pouco sobre por que isso acontece e deixar algumas sugestões que podem ajudar vocês a administrar melhor seu tempo e conseguir cumprir com as suas responsabilidades. As próximas lives vão nos ajudar a cuidar da nossa saúde física e mental. Inclusive, nós vamos contar com a participação de convidados especializados nessas áreas. Os alunos do campus Alvorada que preencheram o formulário de inscrição têm direito ao certificado de participação no final da oficina. Por isso é importante vocês interagirem durante a transmissão da live e daqui a pouco nós vamos disponibilizar o link de um formulário onde vocês precisam registrar o seu nome completo para confirmar a sua presença no encontro de hoje.
Mas o certificado não depende só da presença de vocês. É muito importante vocês realizarem as atividades que serão propostas durante os encontros. Mais tarde eu vou falar um pouco sobre elas, mas é muito importante que vocês façam anotações durante a live de pontos que vocês consideram importantes, porque isso vai ajudar muito na realização das atividades, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão ou experiência que queiram compartilhar sobre este ou os próximos encontros, podem deixar no chat durante a transmissão da live ou nos comentários. Nosso último encontro, dia 28, vai ser dedicado apenas para responder as suas dúvidas e compartilhar com todos que estiverem assistindo as sugestões e experiências que vocês mandaram para nós. Então, participem bastante para que a última live seja bem animada e esclarecedora. Então, vamos começar, né? Como eu tinha falado antes, alguns alunos têm dificuldade para se adaptar e cumprir com os prazos das atividades não presenciais. Por que isso acontece? Na maioria das vezes, isso acontece porque os alunos não encaram a realização dessas atividades como um compromisso, mas sim como algo opcional. Nós precisamos mudar esse ponto de vista, né? O Instituto Federal deu um suporte para que os alunos tivessem acesso a esse conteúdo que está sendo disponibilizado de forma virtual. As atividades não presenciais precisam ser encaradas como um compromisso, assim como o curso presencial era encarado por vocês como um compromisso. Então, chegamos na nossa primeira dica para administrar melhor o nosso tempo e conseguir cumprir com os prazos das atividades, que é fazer uma programação. Quando nós encaramos as atividades não presenciais com a mesma seriedade que o curso presencial, nós estabelecemos dias e horários para dedicar à realização dessas atividades. A nossa programação deve levar em conta as atividades pendentes, os nossos compromissos e outras tarefas que nós realizamos no dia a dia. Além disso, nós precisamos evitar deixar a realização das atividades para a última hora, porque podem surgir imprevistos. E se vocês são azarados que nem eu, vai surgir algum imprevisto. Então, essa programação precisa estar em um lugar bem visível para vocês, porque não adianta fazer uma programação e nunca olhar para ela. E ser adulto não é fácil, né, gente? Eu comecei há pouco tempo e eu já estou cansada. Ser adulto envolve cumprir responsabilidades. E mesmo que alguns de vocês ainda não tenham chegado à fase adulta, vocês precisam ir se preparando desde agora para lidar com algumas situações que vão surgir daqui a alguns anos. E uma qualidade muito importante para isso é a autodisciplina. Então, essa é a nossa segunda dica: desenvolver a autodisciplina. Quanto antes a gente conseguir fazer isso, menos sofrimento a gente vai ter. Por isso, depois que vocês fizerem a sua programação, vocês precisam obedecer a ela. Com o tempo, isso vai ficar mais fácil. E algo que pode ajudar é criar metas para cada dia de estudo, porque isso pode te motivar, né? E te ajudar a perceber o progresso que já fez. Outra dica é preparar um lugar específico para estudar. Por exemplo, se vocês decidissem que a partir de agora iriam acordar mais cedo e correr antes de ir para o trabalho, será que pela manhã vocês teriam força de vontade para acordar, escolher que roupa vão usar, pegar uma garrafinha da água, os fones de ouvido? Provavelmente não, né? Inclusive, isso talvez até fosse motivo de atraso. Deixar tudo pronto um dia antes pode ajudar muito. Da mesma forma, preparar um lugar para estudar e deixar os seus materiais de estudo ali pode ajudar muito também. A quarta dica é evitar distrações. Guardem tudo que não ajuda vocês a se concentrarem. Quanto mais distraídos vocês estiverem, mais erros vão cometer e mais tempo vão demorar para finalizar uma atividade. A última dica é fazer pausas, mas evitem mexer no celular durante as pausas, tá bom? Tentem levantar, caminhar um pouco, isso vai fazer mais efeito. Mas façam sempre essas tarefas antes de se dedicar a outra coisa, porque o tempo de vocês só vai ser livre de verdade quando as tarefas estiverem prontas. Eu espero então que vocês tenham anotado essas dicas, porque uma das atividades de hoje é listar as 5 dicas que eu dei. Nós encaminhamos um e-mail com o link dessa live para aqueles que preencheram o formulário de inscrição. Vocês precisam encaminhar as atividades para o e-mail que mandou o link da live para vocês.
A realização das atividades é muito importante para a emissão do certificado. Lembram que eu tinha dito que as suas dúvidas vão ser respondidas apenas no dia 28? Por isso eu separei 3 perguntas bem comuns sobre o assunto do encontro de hoje e eu vou responder cada uma delas agora, porque talvez sejam as dúvidas de alguns de vocês. A primeira pergunta é como posso me concentrar no que estou estudando? Além de encontrar um lugar sossegado, sem distrações, algo que pode ajudar é começar estudando poucos minutos por dia e ir aumentando o tempo aos poucos, porque a regularidade é mais importante do que a quantidade. Às vezes a gente passa horas estudando um assunto e depois fica meses ou semanas sem estudar. Além disso, é importante focar em um assunto de cada vez. Pode parecer que a gente está aprendendo muita coisa por não focar em um assunto só e por dedicar bastante tempo para uma determinada atividade, mas na verdade vocês vão acabar não aprendendo as coisas de forma profunda, mas sempre de forma rasa. E para chegar no nível de conhecimento que vocês desejam, vai demorar muito mais tempo do que uma pessoa que estuda com regularidade um assunto de cada vez. A segunda pergunta é o que fazer se minha rotina é muito apertada e eu não tenho tempo para estudar? Algo que pode ajudar é fazer uma lista dos temas que você deseja estudar e de coisas que deseja aprender. Daí você pode fazer uma programação e estabelecer dias e horários para se dedicar a um item de cada vez dessa lista. Aproveitem os fins de semana, peguem uma parcela daquele tempo que vocês gastam com redes sociais ou com algum outro hobby e usem para se dedicar ao estudo, mesmo que seja apenas 10 minutinhos. Eu acho que todo mundo tem 10 minutinhos para estudar por dia, né? Claro que algumas atividades vão envolver mais tempo que isso, mas se vocês conseguirem pesquisar um pouco sobre aquela atividade antes ou preparar algum rascunho sobre aquele assunto, usem esses pequenos períodos de tempo que vocês têm para fazer isso. Vocês também podem aproveitar, por exemplo, o tempo que gastam no transporte público. Ah, mas eu fico enjoada lendo no ônibus. Tudo bem, procurem baixar áudios ou vídeos que falem sobre o assunto que vocês estão estudando e ouçam eles durante o trajeto. Lembrando que as dicas que nós estamos dando aqui são sugestões. Nem todos nós podemos colocar todas essas dicas em prática. Mas se vocês perceberem que algo pode ajudar vocês, aproveitem isso. A última pergunta é como podemos parar de adiar as coisas. Algo que pode nos fazer adiar a realização de algumas atividades pode ser porque a gente acha aquela atividade muito difícil, ou porque a gente não está a fim de fazer, porque nós estamos muito ocupados com outras coisas. No caso de a tarefa ser muito difícil, ser muito extensa, algo que pode ajudar é dividir a tarefa em etapas e começar a primeira etapa imediatamente. Façam as etapas mais fáceis primeiro. Não fiquem com vergonha, por exemplo, ou medo de pedir ajuda. Eu, por exemplo, incomodei meus professores a vida toda e não me arrependo. Então, façam perguntas, tentem entender melhor todos os detalhes daquela atividade. Não fiquem com medo de perguntar: o que é isso? Ou de dizer: não sei, não entendi. Cada pessoa tem uma vivência diferente e a gente não pode esperar que todos tenham as mesmas experiências que nós, ou que tenham tanto conhecimento quanto a gente sobre algum assunto. E se você é assim, eu sinto muito, viu? Você vai se decepcionar muito na vida. Então, no caso de não estar a fim de fazer a tarefa, por exemplo, pense nos pontos positivos de realizar a atividade e nas consequências de não realizar. Isso pode ajudar bastante. Outra dica legal é adiantar o prazo na sua mente. Finja que a tarefa não é daqui a uma semana, mas sim daqui a 2 dias. Não deixem as coisas para a última hora. Lembrem dos imprevistos, né? Tudo começa com o nosso jeito de pensar. Se a gente se concentrar nos pontos positivos de realizar uma tarefa, isso vai influenciar as nossas atitudes. E o contrário também é verdade, né? Se a sua rotina é muito apertada e você já está ocupado, faça as tarefas mais fáceis primeiro e estabeleça prioridades também. Às vezes a gente consegue passar uma tarefa na frente de outra que tem um prazo de entrega maior. E façam uma programação, por favor.
Vocês precisam controlar o tempo de vocês e não ele que deve controlar vocês. E uma programação pode ajudar muito nisso. Além disso, contem com a ajuda de outras pessoas. Não tentem dar conta de tudo sozinhos. Às vezes a gente pensa que fazer tudo sozinhos é independência, mas na verdade pode ser uma prisão também. Então, dividam as suas tarefas com as pessoas que convivem com vocês. Lembrando, então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem compartilhar alguma experiência ou informação que possa ajudar os colegas, deixem nos comentários. A gente promete que as sugestões e experiências mais legais vão aparecer nas próximas lives, ok? Eu vou atiçar uma competição porque costuma funcionar. Então, gente, é isso. Agora que vocês já têm em mente as 5 dicas, nós vamos para a segunda atividade. Eu quero que vocês montem uma programação. Para ajudar vocês, eu criei 3 personagens. Cada um tem uma rotina diferente e vocês precisam escolher um e montar uma programação que leve em conta as limitações do personagem que vocês escolheram. A primeira personagem é a Gabriela. Ela tem 16 anos e faz um curso integrado ao ensino médio. Pela manhã, ela estuda os conteúdos do ensino médio e pela tarde os conteúdos do curso. Quando chega em casa no início da noite, ela já está bem cansada, mas daqui a uns 3 dias ela vai ter 2 provas. Como é que ela pode aproveitar o tempo que ela tem para estudar? Faça uma programação bem simples, não precisa de muita coisa, para ajudar a Gabriela. Ou se vocês escolherem o segundo personagem, o nome dele é Pedro, e ele trabalha durante o dia e faz faculdade durante a noite. Como é que ele pode aproveitar o tempo que ele tem para estudar? Façam uma programação para ele. A terceira personagem é a Eduarda. Ela trabalha durante o dia, faz um curso à distância e precisa conciliar isso com cuidar dos filhos e da casa. Como é que ela pode aproveitar o tempo que ela tem para estudar? O que pode ajudar ela? Façam uma programação para Eduardo. Então, gente, esses são os 3 personagens. Se vocês quiserem, podem desenhar o personagem que escolheram, ou talvez fazer um símbolo que identifique esse personagem de alguma forma. Só uma sugestão. Depois nós vamos selecionar algumas atividades e mostrar na última live. Se vocês não se inscreveram para a oficina, mas querem compartilhar suas atividades, vocês podem encaminhar para o e-mail que está na descrição do vídeo. Talvez a sua atividade apareça aqui dia 28. E se vocês quiserem relembrar também quais são as atividades desse nosso primeiro encontro, está ali na descrição da live também, tá bom? Algo importante também é lembrar que a gente não vive isolado, né? Pensem em algumas pessoas que podem ajudar vocês a cumprirem com as suas responsabilidades. E pensem também em pessoas ou coisas que atrapalham vocês e tentem evitar o contato com estas ao máximo, se possível. Direcionem as energias de vocês para as coisas que fazem bem para vocês ou que vão fazer bem para vocês a longo prazo. A nossa saúde emocional pode influenciar muito na realização das nossas atividades, mas ao longo da oficina nós vamos falar sobre isso também. Fiquem tranquilos, ok? Nas próximas lives a gente vai pegar mais leve nas atividades. Vocês podem enviar essas atividades por e-mail até o dia 25 de janeiro. Os alunos do Campus Alvorada que fizeram a sua inscrição podem enviar as suas atividades por e-mail que mandou o link da live para eles. Os que não são alunos ou não se inscreveram pelo formulário podem enviar para o e-mail na descrição do vídeo. E não deixem tudo para a última hora, tá bom? Dividam as tarefas em etapas e façam as coisas com qualidade. Muito obrigada pela atenção de vocês, viu? Foi muito bom estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Tchau! Obrigada, Larissa, pela sua fala. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu acho que vai ser de grande ajuda as suas dicas para os alunos aí, principalmente os que estão realizando as APNPs, né? Vamos lá, gente, vamos se organizar no tempo. E sem demora, vou passar então para a Elizabeth, para ela estar falando para a gente um pouquinho sobre a sua experiência. É com você, Elizabeth. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Elizabeth. Meu sinal na comunidade surda é esse aqui. Esse é meu sinal.
eu e a minha colega Larissa fazemos parte de um projeto do Instituto Federal do campus de Alvorada. Nós estamos participando de uma oficina, a qual faz parte do programa permanente de estudos surdos. Essa oficina tem o nome de Se Reinventando em Tempos Difíceis. Como a minha colega já falou, a Larissa, né, nós decidimos criar essa oficina justamente em função do tempo que nós estamos vivendo, né, tempo difícil para todo mundo, e também porque nós estamos ainda nos adaptando, né, ainda nos adaptando a tudo isso, porque todos os dias são rotinas diferentes, são coisas diferentes que aparecem para nós. A minha colega falou um pouquinho sobre se organizar no tempo de questões de estudo. Eu vou falar um pouquinho sobre como nos organizar em relação a atividades físicas e no que nos ajuda, né? Quais são os benefícios que nos trazem. Então, vamos lá. Eu quero comentar para vocês que durante um tempo eu tive algumas dificuldades, né? E eu resolvi, então, praticar exercícios físicos. Não faz muito tempo que eu iniciei a fazer isso, mas o pouco tempo, que já tem quase uns 3 meses, já tem me ajudado muito. Eu não sou professora de educação física, pessoal, eu sou apenas uma estudante e alguém que está praticando para poder melhorar, não só fisicamente, mas também ajudar a se organizar mentalmente. E então, no que melhora uma atividade física, né? Quais são os pontos? Eu andei pesquisando, então eu descobri que os pontos são melhora a postura corporal, promove relaxamento, melhora a memória. Então, assim, ó, tudo isso nos ajuda também em relação a estudar. Quando a gente resolve fazer uma atividade física, a questão do relaxamento promovido pela caminhada é devido a alguma liberação de hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar. Então, quando a gente faz qualquer tipo de atividade, esses hormônios são liberados para que possa promover essa sensação de bem-estar. E aí, quando você libera essa sensação, você automaticamente também está relaxado para fazer alguma outra atividade. A memória é bem importante também. Algumas pessoas não sabem que a caminhada ela promove não só a caminhada, mas qualquer outro tipo de atividade. Eu não gosto de caminhar, Elizabeth, eu gosto de fazer algum outro tipo de exercício. Então, de repente, pesquise, você pode pesquisar na internet alguma outra coisa que possa se adaptar com você, de repente pular corda, alguma coisa assim, que você possa fazer até dentro do seu pátio. Acredita-se que a prática de exercícios de forma regular também promove melhora de memória, que era o que eu estava falando para vocês. Isso porque a atividade física estimula uma maior circulação sanguínea no cérebro. Então, né, gente, isso tem comprovação científica, realmente, que as atividades físicas, elas melhorem a memória. Outra coisa bem importante que eu andei pesquisando são que as atividades físicas, elas afastam a questão da depressão, né? Durante a caminhada, o nosso corpo, ele libera uma quantidade maior de endorfina, né? É um hormônio produzido É um hormônio que é produzido pelo nosso organismo, responsável pela sensação de alegria e relaxamento. Quando uma pessoa começa a praticar exercícios, ela automaticamente produz endorfina. Depois de um tempo, é preciso praticar ainda mais exercícios para sentir o efeito benéfico do hormônio. Começar a caminhar é o início de um círculo vicioso. Quanto mais você caminha, mais endorfina seu organismo produz. Então, gente, como é importante fazer uma atividade física, né? Você viu aqui que tem essa questão, né, de toda essa liberação de endorfina, que é um hormônio. Então, a gente
praticamente é algo que é de graça, caminhada não vai exercer nenhuma questão financeira, você não precisa pagar, você pode levantar, organizar seu horário, coloca o relógio para despertar. Você vai ver que depois de uns 5 dias, automaticamente você vai acordar nesse horário, às vezes até sem precisar de despertador. Isso você vai conseguir se organizar também para o seu dia a dia em outras atividades. Como nós temos atividades, algumas online, então você vai ver que você vai conseguir organizar ao longo do tempo a sua rotina diária, né? A caminhada tem me ajudado muito, muito mesmo, né? É importante também uma outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês, que você tome bastante água, que você use um tênis confortável para fazer essa caminhada, se for para... E os melhores horários são na parte da manhã e na parte da tardinha, né? Depois que o sol está se pondo. Por quê? Né? Porque tá mais fresquinho, não vai exigir tanto esforço físico. Comece leve, comece, né, ali, como eu falei no início, de 10 a 20 minutos. Depois vai aumentando esse tempo. Eu comecei a fazer meia hora, 30 minutos, e depois eu fui passando para 1 hora. Hoje eu consigo fazer 1 hora de caminhada e a minha meta é aumentar um pouquinho mais. Como a Lari falou sobre metas também, né, de traçar objetivos, é importante que dentro de um exercício físico você também tenha uma meta, né? Olha, hoje eu vou fazer 10 minutos, mas daqui a 2 ou 3 dias eu vou fazer mais 30 minutos. Você viu que quando você se organiza, mesmo para uma atividade física, você também consegue se organizar para outras atividades dentro do seu próprio lar mesmo, né? Então, assim, se organize para isso, comece já logo de manhã, já levante, tome uma água. Quando você voltar, você vai ver que vai estar muito, muito melhor. Você vai estar mais ágil até, né? Mais alegre, mais disponível, mais disposto. Isso, e até a gente gostaria, até se você quiser fazer algum comentário depois que, de repente, iniciar agora essa semana, e depois se quiser deixar algum comentário, pode deixar também de qual foi o benefício que trouxe para você essa caminhada, se algum outro exercício físico, se alguma outra prática te ajudou de alguma forma. E aí você pode estar deixando também seus comentários, né? No que te ajudou, se foi bom, se você conseguiu se organizar dentro desses horários ou não. E aí a gente vai comentando sobre o que isso tem te ajudado, né? Se os exercícios físicos têm te ajudado em outras atividades e se tem te ajudado também a fixar melhor as atividades, porque quando você levanta cedo, parece que o dia fica mais longo, né? E aí, como nesses dias de pandemia nós temos ficado muito presos dentro de casa, e a caminhada por si, ela acaba sendo na rua, né? Mas eu mencionei, não lembro agora se eu mencionei no início, que a caminhada pode ser feita dentro do pátio, a caminhada pode ser feita dentro da sua casa, né? Se você não tem muito espaço dentro de casa, também pode ser na frente, na calçada, né? De repente tente usar máscara na caminhada, né? Mas como é cedinho, por volta das 6h30, 7 horas, se você tiver essa disponibilidade, então muitas pessoas não estão na rua nesse horário. É bem difícil encontrar alguém ali fazendo caminhada nesse horário, pelo menos aonde eu moro, né? Eu moro numa rua que é toda calçada, daí eu tenho esse privilégio de ter essa rua calçada, eu sei que nem todos têm, mas ali para mim acaba facilitando, né? E tem um arvoredo também, então procure fazer a sua caminhada até num lugar onde tenha sombra, próximos da sombra, né? Para você não ficar tão cansado. No início tu vai ficar ofegante, no início tu vai pensar em desistir, mas não desista, viu? Porque, na verdade, quando nós iniciamos e traçamos objetivos e metas para nossas vidas, o início não é fácil. Assim como tem sido para nós, né, o estudo, né,
A gente tem atividades agora à distância, então não tem sido fácil para ninguém. Então dá vontade, aquela vontade de desistir, aquela vontade de parar, mas não pare, viu? Não pare, porque isso vai te ajudar para outros fins. Não vai ser apenas um exercício físico para o corpo, mas para a mente, para nos ajudar a nos preparar, a nos organizar, a gente a se organizar no tempo, a nos organizar com horário, a nos organizar a realizar atividades, iniciar e concluir. E eu vou dizer assim, ó, com toda autonomia, que realmente a atividade física ela nos ajuda. Ela tem essa coisa assim de, bom, eu vou ter que me acordar cedo, eu vou ter que me organizar no meu horário. Quando você volta, você vai ver que você vai estar mais disposto a realizar qualquer outra tarefa. Então, a minha dica é que você realmente, né, realize essas atividades, que você se proponha a fazer algo diferente para evoluir cada vez mais e mais, né? Essa é a ideia desse projeto, dessa oficina. Eu e a Lari, a gente está organizando mais algumas lives durante esse tempinho que nós vamos ter. E não deixe de deixar seus comentários, né? Faça seus comentários em relação a quais são os benefícios que as atividades físicas estão trazendo para você. Se você conseguiu se organizar melhor com atividade física e conseguiu se organizar melhor dentro da realização das suas tarefas do campus de Alvorada, né? Ou até de uma outra instituição, não sei, de repente você é instituição de uma outra, você é estudante de uma outra unidade. Então, deixe seus comentários, tá bom? Hoje a minha fala seria mais sobre isso mesmo, sobre quais são os benefícios da atividade física, como que você pode se organizar. Eu falei um pouquinho sobre horários, sobre a questão de tomar muita água, sobre quais são os benefícios que ela traz, como conseguimos nos organizar ou não. E por hoje seria isso. Deixe seus comentários, deixe suas perguntas e logo que possível nós estaremos respondendo. Um beijo a todos e boa noite. Obrigada, Elizabeth, pela sua fala, pelas suas dicas, pela sua contribuição, pela motivação também aí aos nossos alunos. E chegamos ao fim, então, pessoal, da nossa conversa. Eu gostaria de lembrar para que vocês possam se inscrever e confirmar a presença de vocês através dos links aqui nos comentários e estejam com a gente nos nossos próximos encontros, que serão no dia 14. Na semana que vem, então, a gente vai estar com o Wagner conversando sobre saúde física. No dia 21, a gente vai estar com a Ana Marcel falando sobre saúde mental. E no dia 28, a gente vai ter aí uma conversa sobre os questionamentos que vocês trouxerem no dia 7, 14 e no dia 21. Então, muito obrigada pela presença de vocês, pela participação, por terem permanecido com a gente até agora. Boa noite, pessoal. Até a próxima.